Boa noite. Boa noite. Corrida presidencial disputada. A Datafolha mostra Dilma e Aécio empatados dentro da margem de erro. Já o Ibope traz Dilma com 6 pontos de vantagem em relação a Aécio. Neste último dia de campanha, Dilma faz caminhada em Porto Alegre. Aécio se concentra em Minas Gerais. Em São Paulo, eleitores do Tucano fazem marcha e fecham a Avenida Paulista. Tribunal Regional Eleitoral faz a distribuição das urnas e os últimos ajustes para a votação de amanhã. Uruguaios também vão às urnas amanhã escolher o sucessor do presidente José Mujica. E na Argentina, militares são condenados por crimes da época da ditadura. Pesquisa Datafolha, divulgada agora há pouco, mostra Dilma Rousseff e Aécio Neves empatados tecnicamente. Na última pesquisa, Dilma tinha 48%, agora tem 47%. Aécio Neves aparecia com 42% no levantamento divulgado na quinta. Hoje tem 43%. Como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Brancos e nulos se mantiveram em 5%. Indecisos eram 5% e agora são 3%. O Datafolha ouviu 19.318 eleitores em 400 municípios entre ontem e hoje. Já o Ibope mostra Dilma Rousseff com 6 pontos de vantagem sobre Aécio Neves. Se a eleição fosse hoje, a candidata do PT, segundo o Instituto, estaria reeleita. Vamos aos números. Dilma Rousseff manteve os 49% do último levantamento. Aécio Neves subiu 2 pontos em relação à última pesquisa e agora tem 43%. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Brancos e nulos eram 7% e agora são 5%. Indecisos se mantiveram em 3%. O Ibope ouviu 3.010 eleitores em 206 municípios entre ontem e hoje. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, com uma população de mais de 44 milhões de pessoas e quase 32 milhões de votantes. Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral da capital paulista entregou as urnas e fez os últimos ajustes para a eleição de amanhã. No 5º cartório eleitoral do Jardim Paulista, região central de São Paulo, o trabalho começou cedo. A unidade possui mais de 126 mil eleitores aptos a votar e atende este colégio, que é o 2º maior local de votação da capital. Aqui, uma força-tarefa de 114 pessoas foram recrutadas para trabalhar no chamado apoio logístico. São 328 urnas para 19 colégios eleitorais, locais de votação, mais 19 urnas de justificativa, uma para cada local de votação. Marcelo foi um dos convocados para ajudar nesse apoio logístico. Ele já trabalha há 20 anos nessa função. A gente vai buscar as urnas no próprio cartório, trazemos para a escola, né, fazemos a organização de todas as salas, colocando as urnas nos seus locais devidos e depois fazendo a ligação, testando, vendo se está tudo ok, fazendo a conferência e deixando organizado para o dia da votação. Após a distribuição das urnas nas sessões, é feita a conferência da data, da hora da urna e da hora local. Se a hora da urna ultrapassar a diferença de 10 minutos a mais ou a menos em relação à hora local, no dia da eleição é feito o ajuste por representantes da Justiça Eleitoral. Após a conferência, a urna é desligada e só será religada no momento da abertura da sessão eleitoral. A votação vai das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e segue o horário do local de votação. Durante o horário de verão, o Brasil tem 4 fusos diferentes. Alguns estados seguem a hora de Brasília, outros estão 1, 2 ou até 3 horas atrás. Por conta dessa diferença, o resultado desse segundo turno só será conhecido a partir das 8 horas da noite. A apuração dos votos para presidente nesse segundo turno só será divulgada a partir das 8 horas da noite, como vimos aí na reportagem, no horário de Brasília. O motivo é o fuso horário do Acre, que em relação no horário de verão, adotado em grande parte do país, está com 3 horas de diferença em relação a Brasília. A legislação eleitoral não permite a divulgação de resultados enquanto a votação ainda estiver em andamento.
Já a apuração dos votos para governador estará disponível a partir das 5 da tarde do fuso horário de cada unidade da federação. Nestas eleições, haverá segundo turno para governador no Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Distrito Federal. Saiba quais são as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo. Presidente terá como desafios inflação alta e crescimento baixo. Jornal traz uma análise das propostas dos candidatos. O Estado de São Paulo. Dilma e Aécio decidem eleição surpreendente e agressiva. De acordo com a publicação, petistas apostaram no nós contra eles. Ataques teriam mudado a estratégia tucana. A tão esperada chuva veio fraca aqui em São Paulo. Agora à noite a previsão é de que chova novamente, mas de forma pontual. Já o domingo de eleições aqui na capital paulista pode ser marcado por chuvas volumosas. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. O domingo será de tempo instável no sudeste e centro-oeste do Brasil, com risco inclusive de chuva forte nessas áreas. Pode chover forte também no norte do país. Tempo firme e seco na maior parte do sul, que terá pancadas de chuva isoladas no leste do Paraná e de Santa Catarina e no nordeste, onde chove rápido no sul do Maranhão, do Piauí e da Bahia. Máximas de 30 graus em Campo Grande e de 26 em Florianópolis. Em São Paulo, áreas de instabilidade continuam provocando pancadas de chuva ao longo do dia em grande parte do estado. Por causa da nebulosidade, as temperaturas não sobem muito. No centro-oeste, máxima de 29 graus em Araçatuba. No centro-norte, máxima de 27 graus em Barretos. E na faixa leste, máxima de 28 graus em Sorocaba. Na Grande São Paulo, o tempo fica abafado, mas o calor não deve ser intenso. Na capital, o domingo será de sol com pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 25 graus. Na segunda, o tempo volta a abrir e a chuva para, máxima de 28. E tanto na terça quanto na quarta, tempo firme com máximas de 30 e 31 graus. Mensalão petista. A Procuradoria-Geral da República dá aval para que José Dirceu cumpra a pena em casa. O pedido de Dirceu deve ser analisado na próxima semana pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, relator do processo do mensalão petista. Condenado a 7 anos e 11 meses de prisão pelo crime de corrupção ativa, Dirceu está preso desde novembro do ano passado. Ele cumpre pena em regime semiaberto. Ele pediu ao Supremo a progressão para o regime aberto, que no Distrito Federal é cumprido em prisão domiciliar. A defesa de Dirceu argumenta que ele já cumpriu 1/6 da pena, requisito para a obtenção do benefício. Prefeitura de São Paulo vai aumentar IPTU de imóveis abandonados. A medida vai começar a valer a partir do ano que vem. O IPTU progressivo será aplicado a imóveis vazios ou subutilizados, principalmente no centro da cidade. Nos próximos meses, a Prefeitura vai avisar os proprietários sobre a medida e dar um prazo para que eles apresentem projetos de uso social para os imóveis. Se isso não ocorrer, o IPTU será aumentado progressivamente, até atingir 15% do valor do imóvel, que poderá ser desapropriado se o imposto não for pago após 5 anos. Foi beatificada na tarde de hoje, na capital paulista, a Madre Assunta, freira que trabalhou em orfanatos de São Paulo. O cardeal Ângelo Amato, representante do Papa Francisco, realizou o rito de beatificação na Catedral da Sé, que ficou lotada de fiéis do Brasil e do exterior. Em 2012, o Vaticano reconheceu como milagre a cura de um doente brasileiro atribuído à Madre. A beatificação é um rito que antecede a canonização, que é quando a religiosa será declarada santa. Nascida na Itália em 1871, Maria Assunta Caterina Marchetti atendeu o convite do irmão padre e veio para o Brasil quando tinha 24 anos. Foi na Rua do Orfanato, na Vila Prudente, Zona Leste, que a madre se dedicou a cuidar dos órfãos e filhos de escravos brasileiros. Estudantes de escola dos Estados Unidos, onde um aluno abriu fogo ontem, fazem vigília em homenagem às vítimas. O episódio deixou 2 mortos e 4 feridos.
Alunos da escola Pilchuck e seus familiares participaram da vigília, de madrugada, em uma igreja de Marysville, a 50 quilômetros de Seattle. O crime aconteceu pouco antes das 11 da manhã de ontem, horário local. Segundo testemunhas, o atirador Jalen Rael Freiberg, aluno do primeiro ano do ensino médio, subiu em uma mesa da lanchonete do colégio e atirou nas pessoas que estavam sentadas e, em seguida, se matou. Uma garota baleada morreu e pelo menos outras 2 meninas e 2 meninos ficaram feridos. 3 deles foram atingidos na cabeça e estão em estado grave, segundo o hospital onde estão internados. Mais de 1.200 jovens foram retirados da escola logo após os tiros e levados para uma igreja. Um aluno disse à polícia que Jalen estaria bravo porque uma menina não quis sair com ele. Ela seria uma das baleadas. A hipótese de crime passional está sendo investigada. O atirador foi descrito como um jovem popular e querido na escola, eleito recentemente príncipe em um baile do colégio. Na China, desabamento em mina mata 16 pessoas e deixa outras 11 feridas. O acidente ocorreu na província de Xinjiang, no oeste do país, na noite de ontem. Segundo as autoridades, 6 pessoas conseguiram escapar no momento do desabamento. As autoridades ainda estão apurando as causas do acidente. As minas chinesas são as mais mortais do mundo devido à fraca aplicação de normas de segurança. Para 2015, o país planeja fechar mais de 2.000 minas de carvão de pequena escala. Após a confirmação da primeira morte por ebola no Mali, a OMS faz alerta para conter possível propagação da doença no país. A vítima fatal é uma menina de 2 anos de idade que não teve a identidade revelada. A Organização Mundial da Saúde alerta para uma possível propagação da doença no país, pois a criança entrou no Mali de ônibus acompanhada da avó. O Mali é o 6º território do oeste africano a registrar um caso de ebola. Além de Senegal e Nigéria, que conseguiram conter o surto da doença, Libéria, Guiné e Serra Leoa são os outros países que enfrentam casos de ebola. A situação da doença em Serra Leoa é crítica. A taxa de ocupação de camas no centro de tratamento de ebola já é de 75%, segundo um dos diretores gerais da União Europeia. A Libéria enfrenta falta de leitos hospitalares. Engenheiros do Exército dos Estados Unidos já foram enviados ao país a fim de ajudar na construção de mais unidades de tratamento médico. O presidente americano Barack Obama, em seu discurso semanal, elogiou os nova-iorquinos pela reação calma ao primeiro caso de ebola na cidade. Obama ainda disse que as respostas aos casos nacionais da doença precisam ser baseadas em fatos e não no medo. Voltamos a falar de eleições. Neste último dia de campanha, ex-presidente Lula participa de caminhada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ele falou sobre a denúncia divulgada ontem pela revista Veja. A editora Abril, responsável pela publicação, teve a sede na capital paulista pichada. A fumaça vermelha, lançada do prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, deu a largada do último dia de campanha. A passeata petista teve dança no ritmo da batucada. Caminharam entre a militância o prefeito da cidade, Luiz Marinho, o deputado federal reeleito, Vicentinho, e os candidatos derrotados ao Senado, Eduardo Suplicy, e ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha. Últimos esforços concentrados na região que tem vínculo histórico com o partido, para tentar resgatar o voto tradicional. Na cidade, considerada o berço do PT, o desempenho da candidata Dilma no primeiro turno não foi o melhor. Aqui em São Bernardo do Campo, ela teve menos votos que o adversário tucano, Aécio Neves. O ex-presidente Lula, que mora na cidade, onde também iniciou a carreira política, se juntou ao grupo no meio do trajeto. Seguiu num carro aberto até a Igreja Matriz. Aos jornalistas, Lula disse que pretende processar a revista Veja por calúnia. Ele rebateu a denúncia de que ele e a presidente Dilma teriam conhecimento de um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. Acho que o que a Veja fez foi uma demonstração de insanidade da imprensa marrom neste país, de um segmento da imprensa, que nós já conhecemos muito bem, que tenta interferir no processo eleitoral. A
revista Veja diz ter se baseado no depoimento sigiloso do doleiro Alberto Youssef ao Ministério Público e à Polícia Federal. O acusado tem acordo de delação premiada e, segundo a Veja, não apresentou provas do que disse. Ontem à noite, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu a editora Abril, responsável pela publicação, de fazer propaganda da reportagem de capa, atendendo ao pedido feito pela campanha de Dilma. Esta manhã, em frente à sede da editora, na zona oeste de São Paulo, havia pichações no portão, na calçada e no asfalto, com frases que acusam a revista de mentir. Segundo a polícia, um protesto ontem à noite reuniu cerca de 200 manifestantes, que estavam com um carro de som de uma entidade chamada União da Juventude Socialista. 3 pessoas foram levadas para a delegacia e liberadas em seguida. A ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, divulgou nota na qual afirma repudiar veementemente os ataques à sede da editora Abril e disse que considera grave qualquer tipo de intimidação contra a liberdade de imprensa. O diretor executivo da Associação Nacional de Jornais, Ricardo Pedreira, também afirmou em nota que a pichação foi uma manifestação de intolerância própria de quem não sabe conviver na democracia e num país com liberdade de imprensa. Em seu último ato de campanha, Dilma Rousseff faz caminhada em Porto Alegre. A candidata criticou a pichação feita no prédio da editora Abril, que classificou como barbárie e disse que não é assim que se faz um país civilizado. Candidata à reeleição, Dilma chegou à capital gaúcha pouco depois do meio-dia. Ela saiu encaminhada pelas ruas do centro da cidade, ao lado do governador do Rio Grande do Sul e candidato à reeleição, Tarso Genro, também do PT. Desde cedo, milhares de pessoas esperavam pela candidata. Com voz rouca, ela cumprimentou eleitores e pediu para que as pessoas mais simples compareçam às urnas amanhã. Dilma deve permanecer em Porto Alegre, onde votará amanhã pela manhã na Escola Estadual de Ensino Médio Santos Dumont. De lá, ela seguirá para Brasília, onde vai acompanhar a apuração com a cúpula do PT. O PSDB também organizou atos de apoio ao seu candidato, Aécio Neves, em São Paulo. De manhã, uma caminhada pelo centro da cidade reuniu cerca de 1.000 pessoas e contou com a presença do governador Geraldo Alckmin e de alguns parlamentares. À tarde, uma multidão se reuniu na Avenida Paulista e a via foi interditada nos 2 sentidos. A manifestação está se dispersando neste momento em frente ao Parque do Ibirapuera. O movimento em frente ao Comitê Nacional do PSDB em São Paulo foi grande durante todo o dia. Pessoas que buscavam adesivos e bandeiras do candidato tucano Aécio Neves e faziam questão de divulgar a sua preferência nas urnas neste último dia antes da eleição. Somos Aécio. Ou muda o Brasil ou muda do Brasil. Mas a concentração maior se deu na parte da tarde, aqui na Avenida Paulista. As 2 pistas tiveram que ser fechadas e foram tomadas por eleitores simpatizantes a Aécio. Um ato marcado pelas redes sociais. A mobilização começou com os manifestantes cantando o hino nacional. Muitos estavam vestidos com as cores verde e amarela e carregavam a bandeira do Brasil, além de faixas e cartazes de protesto. Depois todos seguiram em passeata no sentido paraíso da Avenida Paulista. O senador eleito do PSDB, José Serra, subiu no carro de som. Walter Feldman, que foi coordenador da campanha de Marina Silva, terceira colocada no primeiro turno pelo PSB e agora apoiadora de Aécio, também compareceu. Segundo a Polícia Militar, cerca de 1.000 pessoas participaram da caminhada. Número bem diferente do estimado pelos organizadores do ato, que calcularam mais de 12.000 pessoas. E o candidato do PSDB, Aécio Neves, retornou a Minas Gerais em seu último dia de campanha. Aécio Neves visitou o túmulo do avô e ex-presidente Tancredo Neves em São João del Rei, um ato costumeiro do candidato no encerramento de suas campanhas. Acompanhado da mulher Letícia, dos 2 filhos pequenos, Júlia e Bernardo, e de familiares, Aécio acenou para eleitores da varanda de sua casa na cidade mineira.
Amanhã, Aécio Neves votará em Belo Horizonte na Escola Estadual Governador Milton de Campos. O candidato do PSDB deve votar às 10 da manhã e depois concederá uma entrevista coletiva. Isto aborda na edição que chegou às bancas neste final de semana a estratégia do PT na campanha presidencial. Com a chamada Uma Campanha Montada na Mentira, a revista afirma que o time da presidente Dilma Rousseff disseminou o medo no país e escondeu a crise econômica para tentar levar a eleição e permanecer no poder. Carta Capital e Época não lançaram edição neste final de semana. E veja a seguir, na Argentina, militares são presos por crimes cometidos na ditadura. Eleições também no Uruguai. A população também vai às urnas amanhã escolher o próximo presidente do país. A Prefeitura de São Paulo não para de investir em obras viárias na cidade. Na região de Emiboimirim, novos viadutos, avenidas e corredores de ônibus. E ainda na Zona Sul, inauguração da ponte do Rio Embu-Guaçu e duplicação da Avenida Belmira Marim. São mais de 650 mil pessoas beneficiadas na Zona Sul da cidade. Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito. Para quem vai prestar vestibular e está interessado em comunicação, a pergunta mais difícil é: em qual faculdade você quer estudar? Nessa eu posso te ajudar. Você quer estudar em uma faculdade com mais de 60 anos de tradição? Deseja aprender tanto na sala de aula quanto em atividades extracurriculares e estágio? E que tal uma localização incrível como a Avenida Paulista? Então, a resposta certa é a Faculdade Casper Libero. São 4 cursos: jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e rádio, TV e internet. As inscrições para o vestibular já estão abertas. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Neste domingo, dia de decidir os rumos da nação. Confira a cobertura especial do segundo turno das eleições. 5 da tarde, hora oficial do fechamento das urnas. O jornalismo da TV Gazeta traz informações sobre o dia de votação. E às 8 da noite, fique por dentro da apuração, das principais notícias do dia e de tudo que permeia o universo político neste dia tão importante para o povo brasileiro. Hora do Voto Eleições 2014, neste domingo. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Mega Sena acumulada 6 vezes pode pagar esta noite um prêmio de 60 milhões de reais. O sorteio do concurso 1646 será realizado daqui a pouco, às 8 da noite, na cidade de Nova Venécia, no Espírito Santo. Segundo cálculos da Caixa, com o prêmio aplicado na poupança, o ganhador poderá ter uma renda de R$ 358.500 por mês. Também no Uruguai, a população vai às urnas nesse domingo para decidir quem vai governar o país pelos próximos 4 anos. No país vizinho, a disputa pela sucessão de José Mujica ainda está no primeiro turno. Concorrem à presidência 3 candidatos: Pedro Bordaberry, do Partido Colorado, Luiz Lacalle Pou, do Partido Nacional, e Tabaré Vázquez, da Frente Popular e aliado de Mujica. Os principais institutos de pesquisa mostram Vázquez, que já governou o país entre 2005 e 2010, em primeiro. Mas, ao que tudo indica, a disputa deve ir para o segundo turno e Vázquez deve enfrentar o candidato de oposição, Luiz Lacalle Pou. Berço da Primavera Árabe, a Tunísia se prepara para eleições legislativas amanhã. Desde a Revolução de 2011, o país tem testemunhado o surgimento de grupos jihadistas, responsáveis por diversos ataques. Por isso, cerca de 80 mil policiais e militares serão mobilizados para essas eleições. Mais de 5 milhões de pessoas devem votar amanhã.
A Ucrânia, que vive uma grave crise política, também terá eleições legislativas amanhã. O pleito deve fortalecer as forças pró-ocidentais que vêm lutando há meses com os separatistas pró-Rússia. Eleitores não votarão na Crimeia e nas áreas controladas pelos separatistas. Desde abril, o conflito na Ucrânia já matou mais de 3.700 pessoas. Na Argentina, 15 pessoas são condenadas à prisão perpétua por crimes cometidos durante o período da ditadura no país. Entre os condenados estão militares da reserva, membros do serviço penitenciário e civis, que foram julgados por um tribunal de La Plata. Na periferia da cidade, em um centro clandestino conhecido como La Catia, foram cometidas violações aos direitos humanos durante o último período ditatorial argentino, que aconteceu entre os anos de 1976 e 1983. A sala do tribunal ficou lotada durante o julgamento. No banco dos réus estava o ex-chefe da polícia da província de Buenos Aires, Miguel Echecolatz, condenado à prisão perpétua pela segunda vez. Entre os crimes estão a prática de tortura e o assassinato de 135 pessoas, entre elas a filha de Estela de Carlotto, líder da organização A Voz da Praça de Maio. A ditadura argentina foi uma das mais sangrentas da América Latina. Estima-se que 30 mil pessoas tenham desaparecido nesta época. Museu Picasso, na França, reabre após 5 anos de reforma. O museu reabriu as portas hoje, aniversário de Pablo Picasso. A reinauguração do local foi marcada por grandes filas. A espera valeu a pena, pois os visitantes puderam apreciar obras do vasto acervo do pintor. O museu fica no distrito de Marais, em uma mansão do século XVII, e conta com mais de 5 mil pinturas, gravuras e esculturas. O Museu Picasso, que ficou fechado por 5 anos, foi ampliado e agora conta com 5 andares. Após a reforma, os organizadores do espaço esperam atingir a marca de 1 milhão de visitantes por ano. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Lembrando que amanhã, dia de eleições, a TV Gazeta terá uma programação especial. O programa Hora do Voto será exibido em 2 blocos, das 5 às 5h30 da tarde e volta depois, a partir das 8 da noite, com entrevistas comandadas por Maria Lídia Flandoli, resultados e os comentários de Bob Fernandes, José Neumann e Pinto e Vinícius Torres Freire. Uma boa noite para você. Boa noite e bom voto. Confira a cobertura completa do segundo turno em Hora do Voto Eleições 2014. Amanhã, a partir das 5 da tarde. Assista agora Gazeta Imóveis.